8h em ponto. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente. Hoje, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, dia em que deve ser oficializado o nome do novo ministro da Justiça. Todos os sinais já foram dados pelo governo federal de que Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, será o próximo ocupante dessa vaga. O Ministério da Justiça é um dos ministérios mais importantes de qualquer gestão, um dos mais antigos na estrutura do Executivo no Brasil. Você sabe, essa vaga de ministro da Justiça está vaga desde que está quase vaga, desde que o presidente Lula indicou Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino é ministro, ele vai ainda reassumir o seu mandato no Senado antes de migrar para o Supremo e essa mudança deve acontecer apenas no mês de fevereiro. Vai haver um movimento inverso. Flávio Dino segue para o Supremo e Lewandowski, recém-saído da Suprema Corte, vai agora para um cargo no Poder Executivo. Então, queria falar um pouco aqui sobre Ricardo Lewandowski, o que ele fez no Supremo, qual é a relação dele com o governo federal, o que a gente já consegue depreender nesse momento a respeito do nome do novo ministro da Justiça. Ele se aposentou no começo do ano passado, um mês antes da expulsória de 75 anos no Supremo Tribunal Federal. Ficou 17 anos no Supremo, foi presidente da casa, aliás, num momento fundamental durante o impeachment de Dilma Rousseff. Quem indicou Lewandowski para o Supremo foi Lula, em 2006. Lula, quando estava ali na sua primeira gestão. Como presidente do Supremo, Lewandowski conduziu o impeachment de Dilma e aqui uma das maiores polêmicas envolvendo Lewandowski, que é um ministro discreto, não é um ministro midiático, entre aqueles que ocupam os 11 assentos do Supremo Tribunal Federal. Como condutor do processo de impeachment, Lewandowski aceitou o pedido do então governo para o, fatiamento do processo. E o que isso significou? Foram 2 votações separadas, algo que foi ali apontado como completamente fora da caixinha, mas desse jeito foi que seguiu. Dilma perdeu o mandato, mas manteve os seus direitos políticos e até concorreu, na sequência, a um mandato de senadora por Minas Gerais, mas não foi vitoriosa na eleição. Em 2001, Ricardo Lewandowski suspendeu a tramitação de processos contra Lula na Lava Jato, mas isso aconteceu depois que o Supremo já tinha decidido pela parcialidade de Sérgio Moro como juiz na condenação do atual presidente da República no caso do triplex do Guarujá. E mais recentemente, um pouquinho antes de sair do Supremo, foi Ricardo Lewandowski que concedeu uma liminar derrubando aquela quarentena de 36 meses da lei das estatais, que dizia o seguinte: político tem que esperar 3 anos para poder ocupar um cargo em empresa estatal. Isso deixou de valer por uma decisão liminar de Ricardo Lewandowski. Ele é discreto, pouco midiático, concedeu poucas entrevistas, o oposto de vários ministros do Supremo e também do atual ocupante do Ministério da Justiça, Flávio Dino. Lewandowski é carioca, mas começou sua carreira jurídica em São Bernardo do Campo, contemporâneo, aliás, ao atual presidente da República. A posse vai acontecer só em fevereiro, porque o ministro ainda precisa se desvincular de processos em que atua como advogado. Hoje, às 11 da manhã, o que se espera é que o nome de Lewandowski seja anunciado oficialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, como ministro, o que a gente já sabe a respeito das posições de Ricardo Lewandowski? A sua muito tempo de carreira no Poder Judiciário, como ministro do Supremo, dá muitas pistas em relação a como ele vê a questão da justiça. Agora, o Ministério não é só a Justiça. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Lewandowski já tem dito que não vê com bons olhos uma eventual divisão desse ministério em 2,
como aconteceu, por exemplo, durante o governo Temer. Ele deve chegar com equipe própria, frustrando, por exemplo, as pretensões de Ricardo Capelli, atual secretário executivo, que em algum momento até imaginou que pudesse continuar como ministro da Justiça. Bem, lembrando que a Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça e que, como Ministério da Justiça e da Segurança, cabe a Lewandowski, assim que for oficializado, pensar numa política de segurança pública para o Brasil. Em relação a esse ponto, temos poucas pistas da forma como ele vê essa questão, que é a mais relevante atualmente no nosso Brasil. E só para fechar, aqui uma pergunta. Como o Brasil hoje, que tem 38, 39 ministérios, a gente até perde a conta, tem até Ministério da Pesca, não tem um Ministério da Segurança Pública. Vai continuar não tendo. 8 horas, 6 minutos, Pedro Campos chegando aqui no